Você quer saber o que realmente me faz arregalar os olhos de surpresa até hoje, minha filha? Então se prepara, porque até eu, Dona Luzia Mendonça Ribeiro, viúva de 64 anos, fiquei de boca aberta quando descobri que estava grávida do Paulo, um músico de 38 anos. Como é que pode, hein? Você acredita que a vida me pregou essa peça justo quando eu pensei que tudo já estava sossegado e quieto no meu canto? Pois é, minha filha, não tem hora certa, nem idade limite para Deus e o destino aprontarem umas surpresas, viu? Imagino que você esteja se perguntando se fiquei maluca ou se estou inventando história. Mas já adianto, não é brincadeira não. É uma reviravolta daquelas de deixar até o povo mais fofoqueiro de Flores da Serra de queixo caído. E se quiser puxar uma cadeira e escutar essa prosa, eu garanto que não vai se arrepender, porque o que aconteceu comigo vai muito além de um simples teste de gravidez positivo. Envolve música, um coreto antigo, largado às traças, um sonho com meu finado marido e um parto no meio de uma apresentação na praça. Imagina só. Você sabe como o povo gosta de espalhar boato. Mas essa história aqui, minha filha, não é boato, não. É a minha vida real. E vou te contar tintim por tintim, como se a gente estivesse tomando um café bem forte e comendo pão de queijo saído do forno. Preparada para ouvir cada detalhe? Olha, antes de eu chegar nos momentos tensos e nas alegrias que vieram depois, deixa eu me apresentar direito. Meu nome completo é Luzia Mendonça Ribeiro, mas quase todo mundo aqui me chama de Dona Luzia, ou, quando querem ser muito formais, de Senhora Mendonça. Embora eu ache graça desse excesso de formalidade, tenho 64 anos, bem vividos, graças a Deus. Perdi meu marido, o Juarez, há uns 10 anos. Ele partiu de repente, um infarto que o levou no meio de uma madrugada fria. Você acredita que até hoje sinto o cheiro do café que ele costumava fazer ao amanhecer? Ele era desses homens que acordavam antes do sol só para moer o grão no pilão, com aquele carinho que sempre me fez amá-lo ainda mais. Juarez era um homem magro, alto, de sorriso fácil e um violão, sempre no colo. Ele cantava modas de viola, tocava em festinhas de aniversário e até se arriscava em umas serestas com os amigos, lá pelas ruas de calçamento de pedra de Flores da Serra. Depois que ele se foi, minha filha, eu fiquei meio sem rumo, sabe? A solidão me pegou de jeito e eu precisei de muita força para continuar. Nossa cidade, Flores da Serra, fica encravada entre morros verdejantes e cercada de plantações de café e banana, lá pro lado do interior do Brasil. Não é uma cidade grande, mas também não é tão minúscula assim. Deve ter umas 20.000 pessoas por aí. A praça principal tem aquela igrejinha colonial no centro, com a frente voltada para um coreto, que já foi palco de tantos casais apaixonados e tantas apresentações de banda municipal. Só que, com o tempo, esse coreto se perdeu na poeira do abandono. O telhado, que antes brilhava com uma tinta verde pastel, foi ficando opaco, rachado, e as colunas de ferro começaram a enferrujar. Uma pena, porque aquele coreto é parte da identidade da cidade. Era lá que aconteciam as retretas nas tardes de domingo. Quando as famílias saíam para tomar sorvete e bater papo, você sabe, aquela coisa bem de interior. Mas, de uns tempos para cá, ninguém mais deu bola para ele. Quanto à minha aparência, não tem muito mistério. Sou baixinha, 1,55 m, mais ou menos. E tenho os cabelos já bem branquinhos que, volta e meia, pinto de um louro quase prateado para disfarçar. Mas você sabe como é. Não dá para enganar muito a idade, não. Minha pele tem umas ruguinhas, marquinhas do tempo, mas eu tô bem orgulhosa delas, viu? Afinal, cada ruguinha conta uma história.
Gosto de andar com vestidos floridos e chinelo macio nos pés. E sempre carrego uma sombrinha na bolsa, porque aqui o tempo muda de hora em hora. Tem gente que diz que eu pareço uma daquelas vovós de histórias infantis, mas com a língua solta, como sabão em água quente, quando fico brava. Não pise no meu calo, porque eu ainda sei defender meu ponto de vista, minha filha. Minha personalidade sempre foi de mulher determinada, mas, depois da viuvez, admito que fui murchando feito flor sem água. Minha rotina resumia-se a cuidar das minhas plantinhas no quintal, varrer a casa, assistir novela das 8 na televisão e ir à missa aos domingos. Ao contrário do que muita gente imagina, eu não era muito de ficar na fofoca, não. Sempre fui mais na minha, mas atenta a tudo. Você sabe como é. Gente de interior tem ouvido afiado e olho que enxerga longe. E desde que Juarez se foi, eu não tinha lá grandes ambições. Vivia de uma pensão que ele deixou e fazia uns bordados para vender na feira às quartas-feiras. Adorava sentir o cheiro de pastel frito e caldo de cana-doce que dominava a feira. Às vezes eu comprava um saquinho de pamonha quentinha para levar para casa. Era a minha alegria da semana. Meus filhos, bom, eu tive 2 com Juaras. Um deles, o Daniel, mora em outra cidade, é casado e tem seus 2 meninos, que são meus netos lindos. A gente se fala só por telefone de vez em quando. Ele é ocupado. Sabe como é esse povo de cidade grande? Minha filha mais velha, a Dalva, ficou por aqui mesmo, mas também casou e seguiu a vida. Tem um pequeno comércio de cosméticos e raramente aparece para me ver. Às vezes, eu sinto que eles se afastaram muito depois da morte do pai. Talvez tenha sido a maneira deles de lidar com a dor, mas confesso que me doeu essa distância. Você acredita que, quando fiquei sabendo que estava grávida, a Dalva chegou a me chamar de irresponsável? Mas calma, que já já eu conto como foi essa confusão toda. Agora, deixa eu te falar da nossa Flores da Serra um bocadinho, porque é impossível entender minha história sem conhecer esse lugar. Você sabe, imagine só um povo que faz festa para tudo. Aqui temos a festa junina na praça, com bandeirinhas coloridas, fogueira, quentão e paçoca. Aquelas quadrilhas animadas em que o pessoal se fantasia de caipira e chama anarriê. Também temos a quermesse da igreja, que acontece todo mês de maio, em homenagem a Nossa Senhora. A procissão vai pelas ruas, o padre vai na frente com o ostensório e as senhoras jogam pétalas de rosas, enquanto o povo entoa cantos religiosos. Você acredita que aqui a gente ainda mantém a tradição de bater o sino bem forte quando chega a hora da bênção final? Dizem que é para espantar qualquer mal que rondar a cidade. E não é só isso. A gente tem uma feira livre toda quarta, como eu disse, onde se encontra de tudo: frutas, legumes, ervas medicinais, queijos artesanais, doces caseiros. Eu adoro o doce de leite de uma senhorinha chamada Dona Felizmina, que vem num tacho de cobre enorme. No fim do dia, sempre sobra um cheirinho de açúcar queimado no ar. Também não falta feijoada no sábado e churrasco no domingo, porque brasileiro adora reunir a família em volta da mesa. E aqui em Flores da Serra, a gente não dispensa um almoço gostoso e farto. O povo diz: quem não arrisca, não petisca. Então eles experimentam de tudo. E claro, não posso deixar de mencionar as padarias com o cheiro de pão de queijo quentinho, que faz qualquer um esquecer da dieta. Com tanta coisa gostosa, o pessoal vive em torno dessa cultura de comer bem, rezar forte e fofocar um bocado. A igreja matriz, lá na praça, tem um estilo colonial, com paredes brancas e detalhes em azul claro, bem típica do interior. Em frente fica o coreto, e ao lado há uns bancos de concreto onde os velhinhos jogam dama e dominó.
Às vezes, aparece um vendedor ambulante que grita: "Olha a pamonha! Olha a pamonha fresquinha!" E todo mundo corre para comprar. Era nesse cenário que eu passava meus dias, observando, cumprimentando conhecidos com um aceno e sentindo aquele ventinho fresco que descia da serra. Um sossego só, até que a vida resolveu me tirar do marasmo. Antes de eu contar como descobri a gravidez, deixa eu falar do Paulo. Ele é um moço de 38 anos, moreno, cabelos cacheados e um sorriso que conquista qualquer um. Veio de outra cidade. Alguém disse que ele nasceu no litoral, mas nunca me contou muitos detalhes da infância. Ele apareceu em Flores da Serra, há uns 2 anos, eu acho, dizendo que queria viver num lugar mais tranquilo, se conectar com a música e ensinar violão para os meninos daqui. Ele começou a tocar em barzinhos durante a noite, e foi assim que eu o conheci. Numa noite de sexta-feira, eu tinha ido ao bar do Tico, que serve um caldinho de feijão divino. Estava lá, sozinha num canto, tomando meu caldinho e beliscando uns torresmos, quando ouvi aqueles acordes suaves de violão. Paulo cantava uma bossa nova. E meu coração, minha filha, parece que reconheceu aquela suavidade, sabe? Algo me lembrou o Juarez. E senti meu peito quente, como se a saudade se misturasse com uma sensação gostosa de esperança. A gente começou a conversar, depois que ele terminou de tocar, e eu percebi que, apesar da diferença de idade, tínhamos muito em comum. Ele era um sonhador. Queria montar um projeto social de música para as crianças carentes. Mas o dinheiro era pouco. Eu me ofereci para ajudar. Não com dinheiro, porque eu também não tinha tanto, mas com suporte, ideias, um lugar para ele fazer ensaios, se precisasse. Paulo me olhava com um respeito imenso. Chamava-me de Dona Luzia. E eu logo disse: "Me chama só de Luzia." Para que essa formalidade toda, ele riu e disse que a educação não o permitia. Mas olha, a gente conversava sobre tudo: família, sonhos, frustrações. E eu me pegava rindo de bobeira, com aquele friozinho na barriga que eu não sentia há muito tempo. Você acredita que o amor pode renascer em qualquer fase da vida, minha filha? Pois eu acredito. Não vou dizer que rolou algo da noite para o dia, não. Levamos meses para estreitar a amizade, sempre no maior respeito. Eu mesma me achava maluca por me sentir atraída por alguém tão mais novo. Dizem que nem tudo que reluz é ouro, mas Paulo me parecia ouro puro no coração. Ele não estava interessado no meu pouco dinheiro. Nunca me pediu nada. Só queria um ombro amigo e um violão afinado para tocar. A gente saía para tomar sorvete na praça, conversava sobre música, sobre as canções preferidas dele e as modas de viola que meu Juarez tocava. Paulo ficava encantado pelas minhas histórias. E eu, confesso, me sentia viva novamente. Nesse meio tempo, fui apresentando o Paulo para o pessoal daqui. Alguns até o admiravam, mas sempre tinha um ou outro de língua ferina, você sabe. Falavam: "Oh, Dona Luzia, cuidado para não cair em conversa fiada, viu?" E eu respondia: "Meu povo, a gente precisa abrir o coração de vez em quando, não é?" Foi crescendo esse companheirismo. E quando eu percebi, estávamos juntos de verdade, como casal. Não foi fácil assumir. Tive medo do que meus filhos pensariam. "Mãe, a senhora tá ficando caduquinha", imaginei a Dalva dizendo. Mas quem vive de aparências nunca vive de verdade. Você sabe bem disso. Então, certo dia, aconteceu a grande surpresa. Eu vinha me sentindo estranha, passando mal de vez em quando, enjoando com certos cheiros, algo que não acontecia há décadas. Senti tontura, fraqueza. Pensei que podia ser pressão alta ou alguma doença séria. Fui ao posto de saúde e a enfermeira sugeriu um teste de gravidez, só para descartar.
Eu soltei um... Ah, vai me dizer que nessa idade eu posso estar grávida, menina? Mas ela insistiu. Eu fiz aquele teste, crente que daria negativo, e voltei para casa sem pensar muito. Uns dias depois, a enfermeira me ligou, pedindo para eu voltar lá. Fui de coração leve, achando que talvez fosse algo hormonal. Mas então ela me contou, com um olhar tão sério: Dona Luzia, o exame deu positivo. Parece que a senhora está esperando um bebê. Minha filha quase caí da cadeira. Você acredita que a vida pode nos dar uma reviravolta dessas? Eu senti minhas pernas bambas, meu coração disparado. Parecia cena de novela. Naquele momento, me veio a imagem do meu marido falecido, Juarez. Pensei, meu Deus, será que isso é um sinal? Será que Juarez me mandou essa oportunidade de ser mãe de novo? Fiquei atordoada, sem conseguir dizer nada. A enfermeira me amparou, perguntou se eu tinha alguém para me acompanhar, mas eu disse que não, que preferia ir sozinha para casa e digerir aquela notícia. Você sabe, minha filha, a gente faz tantos planos. Acha que já viveu tudo, mas a vida gosta de fazer surpresa. E eu me perguntei: o que vou fazer agora? Não sabia se eu tinha saúde suficiente para levar essa gestação, não sabia como contar para os meus filhos, muito menos para Paulo. Mas, mesmo na confusão, senti uma faísca de alegria, como se fosse um milagre. Nessa época, tinha uma vizinha minha, a Filomena, que notou meu abatimento. Ela vinha em casa trazer bolo de fubá quentinho e perguntava: Tá tudo bem, Dona Luzia? Eu disfarçava, mas ela desconfiava de algo. Filomena é daquelas que tem memória de elefante para guardar cada coisinha que vê ou ouve. Então eu precisava tomar cuidado. E olha que a gente sabe que, em cidade pequena, tudo se espalha rápido. Pensei em contar primeiro para Paulo, afinal, ele é o pai. E foi o que fiz. Marquei de encontrar Lu na pracinha ao anoitecer, perto do coreto abandonado. Ele chegou com seu violão e me deu um abraço apertado. Aí, eu respirei fundo e soltei de uma vez. Paulo, vou te contar uma coisa que vai te deixar assustado. Eu tô grávida. Ele piscou algumas vezes, sem entender, mas depois sorriu, de um jeito que me surpreendeu. Você acredita que a primeira reação dele foi de alegria? Ele me abraçou, emocionado, dizendo que, se Deus estava mandando essa bênção, a gente devia aceitar. Mas eu vi nos olhos dele um fundinho de preocupação também, porque não é fácil ser pai, ainda mais numa situação tão fora do comum. Não demorou muito para a fofoca se espalhar. Parece que a mentira tem perna curta, mas a fofoca tem pernas ainda mais rápidas, viu? Primeiro, minha filha Dalva veio me visitar, esbravejando. Mãe, que história é essa que tô ouvindo? Dizem que a senhora tá esperando um filho daquele moço mais novo. Eu tentei explicar, mas ela estava revoltada. Me chamou de irresponsável. Disse que eu estava fazendo papel de boba e que isso era vergonhoso. Ela jurou que eu estava botando a mão no fogo por alguém que podia me enganar. Eu chorei, pedi que ela entendesse, mas ela saiu pisando duro, dizendo que não queria ver essa vergonha de perto. Você sabe, imagina só a dor que senti. Mas quem não arrisca, não petisca, não é? Se eu não arriscasse, jamais viveria esse milagre. Aos poucos, o burburinho foi crescendo. Os vizinhos passavam por mim na rua, alguns me olhavam com pena, outros com ironia. Teve até gente da igreja que me chamou de pecadora. Acredita? Fazer filho fora do casamento nessa idade é um ultraje, Dona Luzia. Eu ouvi cada coisa, mas a verdade é que a minha consciência estava limpa. Eu não tinha feito mal a ninguém. Você acredita que teve uma roda de senhoras na missa que se juntou para rezar por mim, como se eu estivesse cometendo um crime, minha filha?
Esse pessoal acha que é fazer tempestade em copo d'água. Mas enfim, continuei firme. Paulo também passou a sofrer preconceito. Diziam que ele tinha se aproveitado de uma senhora para ter vantagens financeiras. Mas ele mal tinha dinheiro para se sustentar. Que vantagem teria em mim, que vivo de pensão? Ele tentou explicar para os amigos. Mas santo de casa não faz milagre, você sabe. E a maioria continuou desconfiando. Apesar de tudo, ele se manteve ao meu lado. Isso me deu força. E, mesmo com a gravidez que estava progredindo, meu corpo sentindo cansaço, enjoos e dores nas costas, eu não quis parar não. Foi aí que decidi que faria algo grandioso, não só para mim, mas para toda a cidade que tanto me apontava o dedo. Eu me lembrei do sonho do Paulo, dar aulas de música para as crianças. E lembrei do coreto abandonado no centro da praça. Pensei, por que não restaurar aquele coreto? Trazer vida de volta àquele espaço que já foi símbolo da nossa cidade e fazer um projeto social de música? Parecia loucura, porque eu não tinha dinheiro suficiente para bancar uma reforma. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então eu resolvi tentar. Falei com o prefeito, que é um senhor de bigode grosso, com ares de importante. Ele me olhou com descrença. Dona Luzia, a senhora sabe que restaurar aquele coreto vai custar uma nota. E para quê? As bandas daqui já nem tocam mais como antigamente. Eu revirei os olhos e disse: Prefeito, você sabe que uma cidade sem cultura musical é uma cidade triste. E eu posso muito bem cuidar das crianças, dar aulas com o Paulo. A gente pode fazer sarau, apresentações, devolver a vida à praça. Imagina só as famílias reunidas de novo. Não seria lindo? Ele me olhou como se eu estivesse caducando. Mas eu insisti. Falei que poderia mobilizar as pessoas, fazer abaixo-assinado. Você sabe? Uma andorinha só não faz verão. Mas, se eu conseguisse apoio, podia dar certo. O prefeito não deu resposta imediata. Saiu pela tangente, dizendo que ia pensar. Eu sentia a frustração subindo, mas Paulo disse: Calma, Luzia. Vamos mobilizar o povo, tentar arrecadar fundos, ver se conseguimos alguma doação de material. Eu concordei. Então, começamos a procurar ajuda aqui e ali. Conversamos com comerciantes locais, com a dona da padaria que adorava ouvir música enquanto amassava pão, com o pessoal da igreja, que apesar de toda a crítica, valoriza corais. E assim, aos pouquinhos, fomos juntando assinaturas em um caderno. Você acredita que em 2 semanas a gente conseguiu quase 300 assinaturas de pessoas que apoiavam a restauração do coreto? Isso me encheu de esperança. Mas, como era de se esperar, apareceram as primeiras dificuldades. Para começar, meus próprios filhos não queriam me apoiar. Mãe, isso é loucura. A senhora precisa descansar. Não deve se estressar nessa idade, dizia Daniel, pelo telefone. E a Dalva foi ainda mais dura. Isso é patético, mãe. A senhora grávida desse rapaz, agora querendo reformar um coreto inútil, tá parecendo que surtou. Doeu ouvir aquilo. Você acredita que eu chorei a noite inteira, abraçada a um travesseiro, perguntando a Deus se eu estava fazendo o papel de boba? Mas, toda vez que duvidava, sentia o bebê se mexer na minha barriga, e isso me dava um sopro de coragem. Houve também a questão financeira. A reforma exigia material de construção, tintas, mão de obra especializada para consertar as ferragens. Procuramos uns pedreiros, mas o valor do orçamento era alto. Ainda assim, dar a volta por cima é parte da minha natureza. Fizemos rifas, vendemos doces, organizamos um pequeno evento na praça, usando um equipamento improvisado, em que o Paulo tocou violão e alguns meninos cantaram.
cobrávamos um ingresso simbólico e, com isso, juntamos uns trocados. Aos poucos, o projeto foi criando forma. E eu tinha amigos que me deram um pouco de ajuda, como a Rosa, minha comadre, que fez umas coxinhas para a gente vender na quermesse, e o Sebastião, mecânico, que ajudou a organizar o som para um show beneficente. Você sabe, querer abraçar o mundo com as pernas é complicado, mas a gente ia tentando do nosso jeito. Além dos conflitos externos, eu vivia um conflito interno gigante. Tinha medo de não dar conta de uma gravidez nessa idade. Às vezes, acordava de madrugada, sentindo uma pontada na lombar, e pensava: será que vou conseguir chegar até o fim? Será que esse bebê vai nascer saudável? Eu rezava muito. Pedia proteção à Nossa Senhora. E no dia seguinte, ia tratar de resolver os problemas. A cada obstáculo, eu me perguntava: será que tudo isso é em vão? Mas, ao mesmo tempo, algo maior me dizia para seguir em frente. Teve um dia em que eu resolvi visitar a médica do posto de saúde para fazer um pré-natal mais detalhado. Enquanto esperava na fila, ouvi cochichos de outras grávidas mais jovens, me olhando com espanto. Olha lá a velhinha, tá grávida. Será que é verdade? Minhas bochechas queimaram de vergonha, mas me mantive firme, cabeça erguida. Conversando com a médica, ela disse que minha gravidez era de alto risco, mas com o acompanhamento certo, exercícios leves, boa alimentação e repouso, daria para levar adiante. Foi um alívio, mas eu precisava ter muito cuidado. Sair subindo e descendo escada no coreto, por exemplo, seria arriscado. Aí Paulo começou a pegar mais no pesado, comprando os materiais, conversando com os pedreiros, enquanto eu supervisionava e mobilizava o pessoal. Uma coisa é fato: sem o apoio dele, eu não conseguiria. No meio disso tudo, a fé e a cultura local apareciam como um consolo. Eu não deixava de ir à missa aos domingos. Mesmo sabendo que algumas pessoas me olhavam torto, eu ia lá, sentava no meu banco de sempre, rezava, pedia força. O padre, um homem bondoso, veio conversar comigo e, em vez de me julgar, me ofereceu palavras de encorajamento. Disse que a vida é cheia de mistérios e que, se Deus tinha me concedido essa graça, era sinal de que havia um propósito. Ouvir isso me deu mais força ainda. Depois, quando saí da igreja, encontrei um grupo de senhoras que me olhou de cima a baixo. Tive vontade de dizer: vocês sabem que Deus é amor, não sabem? Mas preferi ficar calada, respirando fundo. Também nesse período, lembro de um dia na feira, em que eu e Paulo resolvemos montar uma banquinha para divulgar o projeto do coreto. Levamos uns cartões com o desenho do coreto reformado, fizemos uns cartazes dizendo: apoie a música na praça. Era um sábado de sol forte. O cheiro de pastel e caldo de cana invadiam tudo. E o povo passava curioso, parava, perguntava. Algumas pessoas nos deram moedas, outras notas de 5 ou 10 reais. Teve uma senhora que doou 10 sacos de cimento. Você acredita? A generosidade de alguns contrastava com a indiferença de outros, mas a gente seguia, confiando. Água mole em pedra dura? Já viu, né, minha filha? A cada noite, eu chegava, em casa, exausta. Minha barriga crescia, eu sentia meu bebê se mexer, e o coração se enchia de uma ternura que não dá para descrever. Ficava lembrando do Juarez, dos momentos bons que vivemos. Tinha vezes que eu pedia perdão a ele, como se estivesse traindo sua memória por estar com outro homem. Mas no fundo, eu sentia que Juarez me abençoava lá de cima. Você acredita em sinais, minha filha? Porque eu sim, e vou te contar que vários deles apareceram. Certa vez, estava regando minhas plantas no quintal, e um beija-flor ficou ali, pairando no ar pertinho de mim.
Fiquei uns bons minutos hipnotizada, me sentindo tocada por uma serenidade enorme. Quase escutei a voz do Juarez dizendo: "Tá tudo bem, Luzia, vá em frente." Foi nesse clima de esperança e medo que chegamos a um ponto decisivo. O prefeito, depois de muita insistência, decidiu nos receber para uma reunião oficial. Ele, os filhos dele, que trabalhavam na prefeitura, e uns secretários, todos de cara fechada, prontos para dizer não. Mas Paulo e eu falamos do projeto, mostramos o dinheiro arrecadado, as doações em materiais, as assinaturas de apoio. Você acredita que um dos filhos do prefeito soltou: "Mas Dona Luzia tá doida? Grávida nessa idade, querendo reformar Coreto, isso não faz sentido nenhum." Engoli a seco, mas permaneci firme. Expliquei com calma o valor cultural daquele Coreto, como as aulas de música podiam ajudar as crianças, afastá-las de más influências. O prefeito coçou o bigode. Falou pra gente: "Olha, se vocês garantem que a comunidade apoia, podemos liberar uma pequena verba para concluir a reforma." "Mas vai ser uma ajuda mínima, hein?" Nossa, você não imagina a minha alegria. Paulo me deu um sorriso vitorioso. Saí de lá com o coração batendo forte, porque estava acontecendo de verdade. E assim, minha filha, começou a jornada de fato para transformar aquele coreto, abandonado num lugar de luz e arte. Foi ali que percebi que a minha vida também estava prestes a se transformar de vez. Se antes eu tinha dúvida sobre seguir adiante com tudo aquilo, agora eu tinha certeza de que era o que precisava fazer. Porque a idade pode trazer muitos fardos, mas também pode vir acompanhada de sabedoria e coragem. E eu estava determinada a mostrar a todos que uma andorinha só não faz verão, mas quando ela encontra outras andorinhas dispostas a voar juntas, o céu se enche de vida. Pois bem, minha filha, é assim que a gente chegou a esse ponto tão importante da história. Eu sei que parece coisa de filme, mas é a vida real, viu? E é só o começo. Se você quer mesmo saber como lidamos com as fofocas, as reações negativas e, principalmente, como passamos pelas dores e dúvidas dessa gravidez, fica aqui comigo. Vou te contar cada passo, cada dificuldade, cada vitória. Porque já me perguntaram: "Dona Luzia, para que mexer com confusão a essa altura da vida?" E eu respondo: "Meu povo, nunca é tarde para sonhar, e nunca é tarde para fazer o bem." Você acredita nisso também, não acredita? Bom, já que você ficou para me escutar, deixa eu me aprofundar mais no que foi acontecendo depois que decidimos, Paulo e eu, encarar todo esse desafio de restaurar o coreto e, ao mesmo tempo, lidar com a gravidez. Imagino só que você queira detalhes, não é? Pois então sente-se, tome um café com leite e vamos prosear, porque daqui em diante a coisa começou a esquentar. Eu te disse que uma das primeiras reações negativas veio da minha própria família, principalmente dos meus filhos. Mas não foram só eles, não. Vou te contar, minha filha, que o povo desta cidade me deu muita dor de cabeça. Uns criticavam pelas costas, outros vinham falar na minha cara. Algumas amigas de longa data se afastaram, com medo de ser vistas ao meu lado, achando que eu estava mal falada. Mas, como diz o ditado, pisar em ovos é inevitável quando a gente decide fazer algo diferente. E eu, teimosa do jeito que sou, segui em frente. Teve um dia em que fui na mercearia do seu Agenor comprar farinha e ovos para fazer bolo de cenoura. Lá, as pessoas conversam alto, e o seu Agenor sabe de tudo que rola na cidade. Ele me cumprimentou, meio sem graça, mas não resistiu e disparou. Dona Luzia, o povo anda falando que a senhora é muito corajosa ou muito doida. Não é qualquer um que resolve ter filho aos 64 e ainda reformar Coreto. Aí eu perguntei: "E você, seu Agenor,
Acha que eu sou doida ou corajosa? Ele deu uma risadinha e disse: Para mim, a senhora está fazendo o que muita gente não tem coragem de fazer. Então, todo o seu lado. Aquilo me encheu de alegria, mas foi só eu sair da mercearia que ouvi uma outra freguesa falando. Ela deve ter perdido a noção, coitada. Não dá para agradar todo mundo, não é mesmo? Outra situação difícil foi quando a fofoca chegou à porta da igreja. Um grupo de senhoras, que eu julgava amigas, começou a questionar o padre se eu não deveria ser repreendida publicamente por estar envolvida com um homem mais novo e grávida fora do casamento. O padre, graças a Deus, era muito sábio e não deu ouvido a essa conversa. Mas elas me pressionaram. Dona Luzia, por que não se casa com um rapaz para pelo menos não dar esse mau exemplo para as moças? Eu respirei fundo e respondi: Minhas filhas, Deus conhece o coração de cada um e eu não vou me casar só para constar. Se for para casar, tem que ser por amor, convicção e no momento certo. E outra coisa, eu não sou moça para dar exemplo. Sou mulher adulta, sei o que faço. E fui embora, deixando-as de cara fechada. Mas teve gente que ficou do meu lado, sim. A Rosa, minha comadre, aquela que fez coxinhas pro evento, veio me visitar e trouxe um buquê de flores do campo. Falou: Eu acredito em você, Luzia. Se você acha que essa gravidez é um milagre, então é um milagre. Me abraçou, pediu para sentir o bebê mexer. Você sabe que milagres acontecem, né, minha filha? Ela me disse. E eu chorei de emoção. É incrível como uma palavra de apoio pode apagar tanta palavra negativa que a gente ouve. Paulo, por sua vez, começou a se preocupar se ele estaria pronto para ser pai. Lembro de uma noite em que ele chegou na minha casa, o rosto tenso, e disse: Luzia, eu tenho medo de não dar conta. Sou músico. Vivo de bicos. Às vezes não consigo nem pagar meu aluguel em dia. Agora vou ter um filho. Será que vou ser um bom pai? Eu segurei as mãos dele e falei: Meu filho, ser pai não é sobre ter a carteira cheia de dinheiro, mas ter o coração cheio de amor. E eu vejo que você tem isso de sobra. Ele suspirou e encostou a cabeça no meu ombro. Mas e se alguém falar que eu sou aproveitador? Ele perguntou. Aí eu disse: Vão falar o que quiserem, mas só nós sabemos o que sentimos. Vamos encarar juntos. Você acredita que ele se acalmou na hora e me deu um beijo suave na testa? Foi tão bonito, minha filha. A gente sabe que quem não arrisca, não petisca. Então fomos arriscando. Enquanto isso, a reforma do coreto avançava a passos lentos, mas constantes. Alguns pedreiros vieram trabalhar por um preço reduzido, pois simpatizaram com a causa. Outros fizeram doações de tinta, vergalhões, cimento. O prefeito apareceu uma vez para ver como estava ficando. Eu mostrei a ele o telhado que precisávamos trocar. E ele prometeu ver se a prefeitura conseguia madeiras para a estrutura. Você acredita que ele cumpriu a palavra? Pois é, ele arrumou o material através de um amigo, e isso salvou o nosso orçamento. Quando esse telhado começou a ser trocado, eu senti uma alegria enorme. Parecia que estávamos dando vida nova não só ao coreto, mas a mim também. Cada martelada me lembrava as batidas do meu coração, renovadas pela esperança. Claro que não faltaram percalços. Num sábado, bem na hora de descarregar um lote de tijolos, o caminhão deu pane elétrica e ficou parado na rua principal, atrapalhando o trânsito. Logo, formou uma fila de carros buzinando, o motorista do caminhão xingando, as pessoas reclamando. Eu, barriguda, ali tentando resolver, e Paulo correndo atrás de alguém para consertar o motor. Sabe quando a gente se sente no meio de um furacão? Pois é. Teve uma senhora que desceu do carro e me reconheceu. Olha, é aquela que tá grávida. Que confusão, hein?
Eu só consegui dar um sorriso sem graça. Mas, no fim, apareceu o mecânico, resolveu o problema e seguimos. Fazer tempestade em copo d'água é a especialidade do povo, mas a gente respirava e seguia. Outra vez, tivemos uma discussão mais séria com o filho do prefeito, que era o secretário de obras. Ele insistia que o projeto era inútil, que ninguém liga para música hoje em dia, que o coreto deveria virar um quiosque de lanches. E eu, irritada, levantei a voz. Meu senhor, você sabe que cultura não é supérfluo. Música transforma a vida, afasta a juventude do crime. Pensa nas crianças, aprendendo o instrumento, tendo uma atividade, crescendo com mais oportunidades. Ele revirou os olhos, mas acabou cedendo. Talvez porque a opinião pública já estava do nosso lado. Afinal, a população tinha começado a se interessar pela ideia de aulas de música na praça. E até gente da vizinhança dizia: mal posso esperar para ouvir as crianças tocando no coreto de novo. Eu via aquilo e sentia que estávamos no caminho certo. Só que, paralelo a tudo isso, minha saúde deu uns sustos. Tive algumas crises de pressão alta. Precisei ficar de repouso uns dias. O médico recomendou diminuir o ritmo. Paulo foi firme comigo. Luzia, por favor, fica em casa descansando. Deixa que eu resolva as coisas na obra. Mas eu teimosa. Queria estar no meio do pessoal, acompanhando tudo. Acabei concordando em descansar nos dias mais críticos. Mas no resto do tempo, lá ia eu, levando garrafa de água para os pedreiros, conversando com quem passava, divulgando o futuro projeto de música. Só que eu sentia a exaustão me vencendo. À noite minhas costas doíam, meus pés inchavam, mas eu deitava e pensava: não posso desistir agora, falta pouco. Falando em falta de apoio, teve também um grupo de vizinhas que costumava se reunir toda tarde para tomar chá. Elas faziam rodinha na calçada e ficavam ali tricotando e fofocando. Tentei me aproximar para contar sobre a reforma do coreto. Quem sabe, elas ajudariam. Mas, assim que eu cheguei, uma delas resmungou. Ih, lá vem a dona Luzia com aquela barriga e aqueles sonhos loucos. Eu ainda tentei falar, mas elas me ignoraram. Então, falei em voz alta, como se estivesse falando sozinha, mas era para elas ouvirem. Às vezes penso que quem não abre o coração perde a oportunidade de ver um milagre acontecer. E você sabe, a vida é cheia de surpresas. Ninguém respondeu. Então fui embora, meio chateada. Mas logo percebi que, no fundo, eu não precisava da aprovação delas. Diante de todas essas reações negativas, eu questionava. Meu Deus, por que tanto preconceito? Só porque estou grávida aos 64 e porque quero restaurar um coreto? Será que o povo não entende que posso ter amor no coração e vontade de fazer algo bom? Mas sempre chegava uma voz interna que me dizia: continue, Luzia. Você está no caminho certo. E eu me apegava a essa fé. Você acredita, minha filha, que às vezes as vozes mais críticas vêm justamente de quem nunca fez nada pela comunidade? Entre tantas emoções, eu vivia um turbilhão interior. Minha maior batalha era contra o medo de perder o bebê. Eu pesquisava sobre os riscos, rezava para tudo dar certo. Sonhava em segurar aquela criança no colo e cantar uma canção de ninar, assim como eu fiz com meus filhos quando eram pequenos. Você acredita que cheguei a imaginar o Juarez presente, sorrindo? Sentia-me dividida, porque amava meu falecido marido, mas também estava aprendendo a amar o Paulo. Meu coração se expandia para acolher todas essas memórias e afetos. E eu dizia para mim mesma: nem tudo que reluz é ouro, mas esse amor que sinto é verdadeiro e isso basta. E assim fomos seguindo, minha filha. Cada dia era um desafio novo, uma enxurrada de perguntas e olhares tortos, mas também
surgia uma faísca de esperança. As crianças já estavam curiosas, ansiosas, para começar as aulas de música. Algumas vinham me perguntar: Dona Luzia, quando é que a gente vai ter as aulas? E eu respondia: Logo, meu bem, logo. O coreto está quase pronto. Aquele sorriso no rostinho delas me dava força. A gente já tinha até planejado que no dia da inauguração do coreto restaurado, faríamos a primeira apresentação oficial, com as crianças tocando o que aprenderam nos ensaios informais que Paulo já ministrava no quintal da minha casa. O barulho de violão, pandeiro e triângulo ecoava pela vizinhança. Você acredita que até o som desafinado soava como música para os meus ouvidos? Nesse clima, chegou o momento em que a gente se olhou e disse: É agora ou nunca. Precisamos aguentar firme, pois a apresentação está perto. Mas eu sentia uma tensão crescente no ar. O povo dizia que eu estava fazendo matar 2 coelhos com uma cajadada só, engravidando e reformando o coreto ao mesmo tempo. Um ou outro me chamava de visionária. Eu aceito qualquer termo, mas louca eu não sou, não. Confesso que em certos dias a dúvida aparecia e me deixava sem dormir. E se tudo isso fosse loucura? E se eu passasse mal durante o evento? E se acontecesse algum acidente? Mas eu lembrava de que colocar a mão no fogo, pela minha causa, era o único jeito de saber se ela era verdadeira. E eu tinha fé que era sim. Então, minha filha, esse foi o período em que tivemos que enfrentar todos esses conflitos, interno e externo. Parece coisa demais para uma senhora de 64 anos, não é? Mas Deus não dá fardo maior do que a gente pode carregar. É o que dizem. E, no meio dessa confusão, começou a se desenhar o grande clímax, a crise maior que me pegaria de surpresa, testando tudo que eu tinha dentro de mim. Porque quando a gente pensa que já encarou o pior, a vida vem e diz: ainda tem mais, segura firme. Você acredita que eu aguentei tudo isso sem enlouquecer? Aguentei, mas no limite. Aconteceu que num dia em que eu estava lá no coreto, conversando sobre a reta final da reforma, senti uma dor aguda me atravessar a barriga. Parecia que um raio cortava meu ventre. Você sabe, gravidez de alto risco. Caí de joelhos, soltei um gemido que ecoou no vazio daquele coreto sem teto. Paulo correu até mim, apavorado. Eu pensava: Meu Deus! Não agora! Não me deixa perder esse bebê. A dor foi tanta que eu quase desmaiei. O pessoal chamou um táxi às pressas. Me levaram para o hospital. E ali, deitada numa maca, eu sentia o suor frio na testa, rezando cada Ave Maria que conhecia. O médico fez exames. Fiquei horas esperando o resultado. Você acredita que posso ter complicações sérias? Perguntei a ele. Ele me olhou com cautela. Dona Luzia, precisamos observar. Pode ser apenas uma contração antecipada ou algo mais sério. Imagina só meu desespero. Enquanto isso, eu pensava no coreto, no evento que seria dali a poucos dias. Pensava nas crianças, no povo que esperava. Pensava que eu podia perder meu bebê a qualquer momento. Foi a noite mais longa da minha vida. O médico me manteve internada em observação. Paulo ficou ao meu lado, segurando minha mão, sem saber o que dizer. Mas o olhar dele dizia tudo. Não me abandone, Luzia. Não desista. Eu senti uma pontada de culpa, me perguntando se eu estava exigindo demais do meu corpo. Por outro lado, eu não queria desistir. Lembrei-me de uma frase do Juarez que ele sempre falava: se é para viver, que seja intensamente, com fé e amor. E decidi, lá no leito do hospital, que, se Deus me permitisse sair dali com meu bebê bem, eu levaria até o fim essa reforma do coreto. E ninguém iria me impedir.
Você vê como o caminho para a realização dos sonhos é cheio de pedras, não vê, minha filha? Por isso, repito a pergunta. Você acredita que a vida, às vezes, nos coloca no olho do furacão para nos forçar a descobrir nossa força? Eu acredito, sim. E com essa crença, eu segui. Mas o pior ainda estava por vir. E eu só fui descobrir isso mais tarde, quando tive um sonho estranho, que eu juro, parecia real. Nele, eu via o Juarez tocando violão no coreto antigo, me chamando para me aproximar. Mas ah, esse sonho foi o ponto de virada mais bonito e doloroso que já vivi. Se você tiver paciência, vou te contar nos mínimos detalhes, minha filha. Porque ali nasceu a certeza de que eu não iria desistir. E isso nos levou até o dia em que a música e o nascimento se uniram num único momento inesquecível. Minha filha, vou te dizer. Quando a gente acha que não aguenta mais, é aí que o universo vem e mostra um caminho. Eu estava internada, com aquelas dores que pareciam facadas, apavorada, com a possibilidade de perder meu bebê. O médico me deu uns remédios para segurar as contrações, mandou que eu ficasse em repouso absoluto e fez alguns exames de ultrassom para ver se estava tudo bem com a criança. Durante esse tempo, Paulo ficou ao meu lado, segurando minha mão. Eu via nos olhos dele uma mistura de preocupação e ternura. Você acredita que ele chegava a cantar baixinho para mim, umas melodias suaves de violão que lembravam bossa nova? Aquilo me dava um acalanto incrível, amenizava até a dor. Fiquei 2 dias ali, sem grandes novidades. O médico disse que precisava esperar meus sinais vitais estabilizarem. E foi na segunda noite que tive aquele sonho que menciono, o qual mudaria tudo. Eu estava dormindo na maca, meio grogue de remédios, quando me vi, em sonho, caminhando na praça da cidade. Tudo estava escuro, sem ninguém. O coreto, velho, enferrujado, me chamava. Quando me aproximei, vi meu marido Juarez, lá dentro, sentado num banquinho, o violão no colo. Ele estava com a mesma roupa que usava antigamente para tocar na seresta, uma camisa xadrez desbotada, e me olhava com um sorriso sereno. Ele dedilhava uma melodia que eu reconheci, uma das modinhas que ele compôs antes de partir. Eu entrei no coreto e perguntei: Juarez, é você mesmo? Ele acenou com a cabeça, continuou tocando. Então, parou. Olhou nos meus olhos e disse: Siga em frente, Luzia. Não tenha medo. Estou com você. Eu chorei, minha filha. Chorei tanto que no sonho eu senti as lágrimas quentes escorrendo. Eu quis abraçá-lo, mas ele desapareceu. E no lugar dele, vi o rosto do Paulo, segurando um bebê nos braços. Acordei assustada e emocionada ao mesmo tempo, o coração disparado. Sabe quando a gente sente que aquilo não foi um sonho comum, mas sim um recado? Pois eu tenho certeza de que foi um recado do Juarez. Quando abri os olhos, percebi que o Paulo estava sentado numa cadeira ao lado, cochilando. Senti uma paz enorme me envolver. Eu tive a certeza de que deveria continuar, que não era hora de desistir. E parece que meu corpo ouviu essa mensagem também, porque, a partir daquela madrugada, as dores foram aliviando. O médico veio pela manhã, fez novos exames e disse que estava tudo estável, que eu poderia ter alta em mais um dia, desde que ficasse bem quietinha em casa, sem grandes esforços. Paulo me abraçou, me beijou na testa e falou: Foi Deus, Luzia. Ele está nos ajudando. E eu respondi: Sim, e Juarez também está lá em cima, torcendo pela gente. Ele me olhou confuso e então contei meu sonho. Você acredita que ele ficou arrepiado? Disse que também tinha sonhado com violão nessa noite, embora não lembrasse dos detalhes.
Coincidência ou não, eu prefiro chamar de milagre. Com alta do hospital, voltei para casa. A recomendação era repouso, mas ao mesmo tempo, eu sabia que a inauguração do coreto estava próxima e a gente precisava organizar tudo. Para evitar riscos, fiquei em casa coordenando as coisas por telefone, enquanto Paulo e nossos amigos corriam atrás dos últimos detalhes. Falta de encher linguiça e puxar brasa para sua sardinha de todo lado, mas a obra foi concluída a tempo. Você acredita que quando me mostraram a foto do coreto pronto, pintado de branco e verde clarinho, eu chorei de alegria? Parecia outra construção, novinha em folha, pronta para receber a música. E o prefeito, vendo que a coisa tinha dado certo, marcou a data oficial de inauguração para um domingo à tarde. A cidade toda estava convidada, e algumas autoridades viriam também. Nessa fase, a pressão social ainda existia, mas, curiosamente, começava a surgir uma espécie de simpatia pela nossa história. Você sabe como o povo é. Primeiro critica, ridiculariza, mas depois, quando vê que a coisa está dando certo, começa a elogiar. É aquela mudança de maré que acontece em cidade pequena. E eu senti isso na pele quando encontrei a vizinha Filomena de novo. E ela disse: Dona Luzia, no fundo eu admiro sua coragem. Não deve ser fácil enfrentar tudo isso. Se precisar de ajuda no dia da inauguração, pode contar comigo. Fiquei surpresa, mas aceitei. Olha que ironia! Quem antes me olhava de esguelha agora se oferecia para ajudar. O dia da inauguração chegou rápido. Eu estava deitada na cama pela manhã, sentindo o bebê se mexer bem forte. Já estava com uma barriga enorme, e o médico alertara: a qualquer sinal de dor intensa, corra para o hospital. A data prevista para o parto ainda estava algumas semanas à frente, mas nunca se sabe. Mesmo assim, eu estava disposta a ir à praça e participar desse momento histórico. Será que vou aguentar o calor, a multidão e a emoção? Perguntei a mim mesma, preocupada. Mas Paulo me acalmou. Disse que eu ficaria sentada num banquinho no coreto, à sombra, enquanto as crianças se apresentavam. Assim, eu não faria esforço. Eu aceitei. Você acredita que arranjei até um vestido florido novo para a ocasião? Queria me sentir bonita, confiante. Me olhei no espelho e, embora estivesse com o rosto marcado pelo cansaço, vi uma luz diferente nos meus olhos, algo que fazia tempo que eu não via. Chegamos à praça com antecedência. O coreto estava decorado com flores de papel, balões coloridos e na entrada havia uma faixa: Inauguração do coreto renovado. A música é vida. Fiquei emocionada. O povo começou a se aglomerar. Curioso. Muitas crianças, com flautinhas, pandeiros, violões pequeninos, acompanhadas pelos pais. Era a primeira vez que elas iam se apresentar em público sob a batuta do Paulo. Minha filha, você precisava ver o sorriso deles. Pareciam ter ganhado um tesouro. Paulo, com seu violão, orientava cada um com paciência. Eu me sentei no banquinho central, respirando fundo. Tinha uma sombrinha de uma árvore ali, então não estava tão quente. Muita gente se aproximou para me cumprimentar, uns tirando foto, outros me elogiando. Parabéns, Dona Luzia. A senhora fez um milagre nessa cidade. Eu sorria, meio sem graça, mas feliz. Teve gente que me abraçou, dizendo que estava torcendo pelo sucesso do projeto e pelo nascimento do meu bebê. Lá pelas tantas, vejo o prefeito e seus filhos chegando, de terno e gravata, com aquela postura de políticos em dia de evento. Ele pegou o microfone e fez um discurso. Falou da importância de resgatar tradições, do papel da música na formação das crianças, e agradeceu a mim e ao Paulo pelo empenho. Eu sorri internamente, pensando em como ele havia mudado o tom desde aquela primeira reunião em que me chamou de doida. Você acredita que ele chegou a me entregar uma plaquinha de reconhecimento? Agradeci emocionada.
Aí ele declarou a reinauguração oficial do coreto e convidou as crianças para tocarem a primeira música. Foi o momento mais lindo. Elas começaram a dedilhar violão, algumas tocando pandeiro, outras soprando flautinha doce. Paulo liderava com o violão principal, marcando o ritmo. No meio do povo, uns filmavam, outros batiam palmas, uns cantavam junto. A música ecoava pela praça, se espalhando pelo ar. Eu senti um arrepio na espinha, como se meu falecido marido estivesse ali, sorrindo e aplaudindo. Você sabe aquela sensação de valeu a pena? Pois era isso que eu sentia. Mas, de repente, senti uma forte pontada na barriga. Tão forte que quase me fez soltar um grito. Tentei disfarçar, mas veio outra dor, e depois mais outra. Meu rosto empalideceu e uma senhora que estava próxima percebeu. Dona Luzia, tá tudo bem? Eu não consegui responder, só balancei a cabeça negativamente. Paulo se aproximou, ainda tocando, preocupado. Eu sussurrei. Acho que meu bebê quer nascer agora. Ele ficou pálido como papel, mas não parou de tocar, porque se ele parasse, as crianças se desorganizariam. Olhei para os olhos dele e percebi que estava apavorado. A dor vinha em ondas. Senti um líquido escorrer pelas minhas pernas. Minha filha, a bolsa estourou! Pensei, quase entrando em pânico. Logo, um burburinho começou. As pessoas perceberam que algo estava acontecendo. O prefeito largou o microfone, correu para perto. Foi uma correria geral. Chama a ambulância! Gritavam. Mas a ambulância do posto de saúde estava em outra ocorrência fora da cidade. Leva ela de carro, alguém sugeriu. Porém, com tanta gente na praça, o trânsito estava quase bloqueado. Eu apertava a mão de uma senhora do lado, respirando ofegante. Era uma dor imensa, mas ao mesmo tempo vinha um instinto de sobrevivência tão grande. Você acredita que, mesmo na dor, eu ouvia a música das crianças ao fundo, continuando a tocar? Parecia cena de filme. O Paulo parou de tocar, entregou o violão a um outro rapaz e correu até mim. A multidão abriu espaço. Minhas pernas tremiam e eu tentava pensar. Calma, respira. Lembrei-me de alguns exercícios de respiração que a médica tinha ensinado. As contrações ficavam cada vez mais intensas. Alguém surgiu com um cobertor e estendeu no chão do coreto, sugerindo que me deitasse. Eu me recusei, pois não queria ficar no meio da praça. Mas era a única opção naquele momento. O prefeito, em pânico, tentava ligar para alguma equipe de emergência. Acabei cedendo, me deitando ali mesmo, com um monte de gente em volta, tentando ajudar de alguma forma. Eu pensava, meu Deus, vou dar à luz no coreto que eu ajudei a reformar? É isso mesmo? Eu olhei para o céu, as lágrimas escorrendo. Juarez, fica comigo, me ajuda, sussurrei. E então, senti o toque suave de Paulo na minha cabeça, dizendo: coragem, Luzia, você consegue. As contrações se intensificaram. Uma parteira aposentada, Dona Margarida, que estava na plateia, se apresentou para ajudar. Abre espaço, deixa eu ver a senhora, disse, e me examinou ali mesmo. Tá coroando, não vai dar tempo de ir para o hospital, não. O prefeito suava bicas, sem saber o que fazer. Paulo segurava minha mão, tremendo. As crianças, coitadas, olhavam assustadas, mas algumas ainda tocavam as flautinhas, sem entender direito. Você acredita numa situação dessas, minha filha? Parecia um caos, mas ao mesmo tempo havia algo quase mágico no ar. Dona Margarida orientou. Força, Dona Luzia! Na próxima contração, faz força. E eu gritava de dor, mas sentia que estava fazendo o que meu corpo pedia. Fiz força. Senti o mundo girar. Paulo tentava me consolar. Você vai conseguir. Estou aqui. Em volta, o povo rezava. Alguns gritavam, pediam socorro. Tudo muito confuso.
mas eu me concentrei na voz de Dona Margarida. Mais força. Vamos. O bebê tá quase aí. Dei outro grito. Senti como se rasgasse tudo por dentro. Mas foi então que ouvi um choro fininho. Um choro de neném. Abri os olhos e vi Dona Margarida segurando um bebezinho pequenino, todo sujinho, mas vivo, e com um par de pulmões fortes. Ela sorriu. É um menino. Paulo caiu de joelhos, chorando. E eu senti um alívio indescritível, um calor no peito que me fez esquecer a dor. A comoção foi geral. Algumas pessoas batiam palmas, outras choravam, os celulares filmavam, e as crianças pararam de tocar para olhar a cena incrédulas. O prefeito balbuciava: Meu Deus, isso é inédito! E eu, exausta, tentava controlar a respiração. Dona Margarida limpou o bebê com um pano limpo que arranjaram, cortou o cordão umbilical com muito cuidado e me entregou aquele serzinho tão frágil. Eu o segurei nos braços, ainda tremendo, e perguntei a Paulo: Você acredita que a gente conseguiu? Ele me beijou a testa, com as lágrimas ainda escorrendo. Acredito, Luzia. Acredito em tudo agora. Eu então olhei para o céu e agradeci ao Juarez, a Deus, a todos. Você acredita que nesse momento ouvi aplausos? O povo aplaudia, extasiado, sem saber se chorava, rezava ou sorria. Foi a coisa mais comovente que já vivenciei. Senti uma onda de amor tomando conta de cada pedacinho de mim. Nesse instante, a banda das crianças, meio desconjuntada, voltou a tocar uma música suave, como se quisessem celebrar a vida. Eu vi o Paulo se levantar e, pegando o violão do outro rapaz, dedilhou uns acordes emocionados. Você acredita que as crianças o acompanharam num ritmo suave, quase um hino de gratidão? E ali fiquei eu, deitada no improviso, abraçando meu filho recém-nascido, enquanto a música enchia o ar, e as pessoas assistiam a essa cena que parecia surreal, mas era absolutamente real e tocante. Foi assim, minha filha, que minha história de gravidez aos 64 anos se encontrou com a inauguração do coreto restaurado. Um momento em que a vida me mostrou que querer abraçar o mundo com as pernas pode ser loucura, mas também pode gerar milagres. O coreto reviveu, a cidade inteira estava ali, e meu filho nasceu no meio desse renascimento coletivo. Você acredita em destino? Eu, naquele momento, passei a acreditar mais que nunca. Sentia que cada obstáculo, cada sofrimento, me trouxe até ali, onde recebi o maior presente que uma mulher pode receber: a vida em meus braços, cercada por música e amor. Depois de tudo isso, me levaram para o hospital. Enfim, o médico confirmou que, por mais incrível que pareça, o bebê estava bem. E eu também, apesar de toda a tensão, fiquei internada uns dias, para garantir que nada faltasse para o meu filho. Paulo cuidava de tudo, correndo para lá e para cá, pois a cidade estava toda alvoroçada com nossa história. Você acredita que Dona Luzia deu à luz no coreto? Era a frase que corria de boca em boca. Mas, mais que um escândalo, foi um sinal de que nunca é tarde para dar à luz novos sons e vidas. E essa frase virou praticamente o lema do nosso projeto de música. Quando voltei para casa, com meu bebê nos braços, tudo pareceu diferente. Eu me sentia mais leve, como se tivesse passado por uma grande prova e saído vitoriosa. Paulo estava radiante. Ele montou um berço improvisado no meu quarto. Pintou as paredes de um azul clarinho que combinava com a serenidade que eu queria transmitir para o nosso filho. Eu, que antes vivia sozinha numa casa silenciosa, agora ouvia chorinho de neném de madrugada, sentia o cheiro do leite morno, trocava fraldinha.
Pode parecer insano para alguém da minha idade, mas, minha filha, eu estava feliz como nunca. Você acredita que dá para recomeçar mesmo depois de tanto tempo? As mudanças na minha rotina foram enormes. Se antes eu acordava cedo só para cuidar do quintal e tomar meu café devagar, agora eu me via levantando de madrugada para amamentar. Paulo me ajudava muito, apesar de ainda se acostumar com a ideia de ser pai. Ele tinha que voltar para os barzinhos e eventos para tocar, mas passava todo o tempo livre comigo, nos apoiando. Às vezes, a gente ria pensando nas fofocas que surgiriam. Olha lá o músico novinho, cuidando da neném e da senhora. Mas a essa altura, a maioria das pessoas já estava nos tratando com um respeito diferente. Aquela onda de negatividade foi se dissolvendo, substituída pela admiração e curiosidade. Gente que antes me criticava agora, me cumprimentava na rua, dizia que nossa história era inspiradora. Eu brincava. Vocês sabem que a vida dá voltas, né? E por falar em voltas, a comunidade também passou por uma transformação. O coreto já estava em pleno funcionamento. As crianças fizeram mais apresentações e Paulo organizou aulas semanais de violão e percussão. O espaço se enchia de risadas, acordes, pais orgulhosos tirando fotos. A prefeitura finalmente viu como isso era bom para a imagem da cidade e passaram a apoiar com pequenas verbas. Começaram a fazer eventos quinzenais, convidando músicos locais e regionais para tocar. A praça, que antes ficava vazia, agora transbordava de vida. Barraquinhas de lanche, gente conversando, jovens dançando. Você acredita que até casais de namorados passaram a se encontrar de novo naquele coreto, como era antigamente? Era como se aquele lugar tivesse ressuscitado, junto com a minha esperança de viver. Aliás, meu filho crescia saudável, e eu sentia que cada dia era uma dádiva. E sabe quem voltou atrás e me procurou? Minhas duas crias, Daniel e Dalva. O Daniel apareceu de surpresa, junto com a esposa e os dois meninos. Ele veio dizer que tinha visto na internet um vídeo da minha aventura na praça, que tinha viralizado. É, minha filha, porque hoje em dia tudo vira vídeo. E alguém gravou o parto no coreto. Ele disse: Mãe, eu fiquei muito assustado quando soube que a senhora estava grávida, mas agora eu vejo que está tudo bem. Queria ver o irmãozinho. Sim, o filho que eu tive é irmão do Daniel e da Dalva. Veja só que loucura. Mas a vida é assim. O Daniel pegou o bebezinho no colo, meio desajeitado, e ficou até emocionado. Depois me abraçou e pediu desculpas por ter me julgado. Eu, claro, o perdoei. A Dalva demorou mais um pouco, mas acabou aparecendo também. Veio meio constrangida, dizendo que não tinha entendido minha escolha, que achava que eu estava passando por um momento de desvario. Mas agora vejo que a senhora está tão feliz, mãe. E esse neném é uma gracinha, né? Eu só sorri. Ofereci um café com pão de queijo quentinho e conversamos bastante. Ela pediu perdão pelas palavras duras. Contou que também enfrentava problemas no casamento e que por isso estava tão amarga. A reconciliação não foi imediata, mas demos o primeiro passo. Você acredita que, aos poucos, a família foi se reaproximando? Meus netos visitaram o novo tio e a adoraram. Era engraçado ver as gerações misturadas, mas eu agradeci a Deus por me dar essa chance. No dia a dia, precisei de muita ajuda, claro. Afinal, cuidar de um bebê exige energia. Tive que descansar mais, e com isso, Paulo assumiu a parte das aulas de música no coreto. Mas, sempre que eu podia, aparecia por lá com o neném nos braços. As pessoas abriam caminho,
querendo ver o bebê do coreto, como o chamavam. Eu recebi abraços, elogios e ao mesmo tempo me sentia útil, pois aconselhava as mães mais jovens, dava dicas de como lidar com as madrugadas, em claro. Você acredita que eu, aos 64, me tornei quase uma conselheira materna para meninas de 20 anos? Pois é, a vida é cheia de surpresas. E falando em surpresas, a minha vizinha Filomena, a mesma que fofocava, agora vinha quase todo dia em casa, trazendo um docinho, um bolo, querendo ajudar. Ela disse: Dona Luzia, a senhora me inspirou. Vi que a gente não deve julgar os outros tão rapidamente. Outra coisa incrível foi a mudança na postura de quem antes achava que o coreto era inútil. Agora, o lugar se tornara um ponto de encontro da cidade, com aulas, apresentações e até um pequeno coral que se formou para cantar nas missas. Eu vi muita gente feliz, muitas crianças descobrindo o dom da música, e pensei: quem diria que isso tudo começou com uma ideia quase desacreditada? A comunidade passou a valorizar mais a música. Agora, aos domingos, depois da missa, tem gente que vai para a praça esperar a retreta, ouvir as crianças tocarem. O comércio local também se beneficiou, porque mais gente circula por lá. Compra sorvete, pastel, pipoca. O prefeito aproveita para exibir o projeto aos turistas de passagem, dizendo: Vejam como nossa cidade incentiva a cultura. É até engraçado lembrar como ele me chamou de louca antes. Mas, minha filha, eu não guardo rancor, não. Tô é grata pela chance de ver tudo isso acontecer. Dentro de casa, minha relação com Paulo se fortaleceu. É claro que existem desafios. A diferença de idade não some do dia para a noite. Tem hora que eu quero sossego. E ele quer sair para tocar em algum lugar mais agitado. Mas a gente conversa, se entende. Eu valorizo a liberdade dele e ele respeita minhas limitações. Há quem pergunte se a gente vai se casar no papel. Eu ainda não decidi. E ele diz que o importante é o que sentimos um pelo outro. Talvez um dia, se der vontade, a gente faz uma cerimônia simples. Mas não é prioridade. Nossa prioridade, agora, é criar o menino e continuar com o projeto musical. E esse projeto musical foi se expandindo. Você acredita que recebemos doações de instrumentos de gente de fora? Apareceram violões, cavaquinhos, pandeiros, até um teclado. A prefeitura cedeu uma sala na antiga escola municipal para servir de local de ensaio quando chove. E a fama da cidade do coreto começou a se espalhar pela região. Veio gente de outros municípios para assistir às apresentações. A banda das crianças, que antes tocava só uma ou duas canções, agora já tem repertório variado. E Paulo, coitado, rala muito para ensinar a turma, mas faz com amor. É lindo de ver. Às vezes, ele pega nosso filho no colo, mostra o violão, e o bebê estica as mãozinhas como se quisesse tocar. Vai ver, puxou ao pai e ao saudoso Juarez. Aliás, eu sempre sinto a presença do Juarez comigo. Não de maneira triste, mas como se ele me dissesse: eu estou bem, segue sua vida. Já não choro de saudade como antes, porque sinto que ele aprovou minha decisão de amar novamente e de ter esse filho. Acredita que às vezes sonho com ele, sorrindo e acenando, enquanto toco uma música de viola? É reconfortante. E eu também passei a sonhar em ver meu menino crescendo, aprendendo a tocar, fazendo parte dessa nova geração que faz da música um caminho para a união das pessoas. Muita gente me pergunta: Dona Luzia, depois de tudo, o que a senhora aprendeu? E eu respondo que aprendi a não ter medo de recomeçar, mesmo que as condições pareçam todas contra. Aprendi que a fé e a força de vontade
podem mover montanhas ou restaurar coretos abandonados. E principalmente, aprendi que a vida não acaba quando a gente perde um grande amor ou quando os filhos crescem e vão embora. A vida sempre pode florescer de novo, se abrirmos espaço para ela. Hoje, passados alguns meses, sinto que minha casa, que antes era silenciosa e meio melancólica, se encheu de sons de risadas, choros de neném, violão dedilhado, visitas inesperadas. Tem dias que eu só queria um pouco de descanso, confesso, mas logo lembro de como era vazia minha existência antes dessa reviravolta. E agradeço. Você acredita em felicidade real? Costumo perguntar às pessoas. Eu acredito que estou vivendo a minha. Não é uma felicidade perfeita, sem problemas, mas é autêntica, cheia de cor, cheia de música. Então, minha filha, esse é o panorama do meu renascimento. Não foi só um parto de um bebê, foi um parto de um sonho, de um novo propósito. A cidade agora me vê como um símbolo de coragem. Mas eu digo que sou só uma mulher que resolveu não ter medo de viver até o último suspiro. Muita gente se inspira na minha história para tomar decisões importantes. Algumas mulheres mais velhas vieram me procurar, contando que tinham vontade de aprender a tocar um instrumento ou fazer artesanato, mas achavam que estavam velhas demais. Eu as encorajei. Nunca é tarde, minha filha. Nunca é tarde mesmo. Agora, deixa eu refletir com você sobre toda essa jornada e encerrar a prosa de um jeito que, espero, vá aquecer seu coração. Eu, Dona Luzia, sou prova viva de que a idade não é obstáculo para sonhar e realizar. Você sabe quantas vezes duvidei de mim mesma, quantas noites chorei, perguntando se o que eu fazia era certo? Inúmeras. Mas descobri que, sem riscos, a gente não cresce, não se desenvolve. Eu achava que minha vida estava no fim, mas nem tudo que reluz é ouro. E às vezes, a gente se engana achando que a velhice é só solidão. O que reluz mesmo é a vontade de viver, se ela ainda arde dentro do coração. Aprendi também sobre os perigos do preconceito. As pessoas me julgaram por ter um companheiro mais novo, por engravidar nessa idade, por me aventurar a reformar um coreto velho. Quantas vezes eu me vi à beira de desistir, por achar que todos me olhavam como uma louca. Mas quem não arrisca, não petisca, e eu resolvi arriscar. No fim, provei que os limites são muito mais mentais e sociais do que reais. A fé me ajudou, sim, mas não foi só isso. Foi também a persistência, a teimosia de querer realizar algo bonito. E, acima de tudo, foi a presença de pessoas que me apoiaram, como Paulo, alguns amigos e até gente desconhecida que se comoveu com a história e decidiu ajudar. Sobre a família, aprendi que cada um tem seu tempo de aceitar e compreender. Os meus filhos levaram um susto, reagiram mal, mas, com o tempo, viram que eu não estava fazendo nada de errado. Perceberam que eu estava simplesmente vivendo minha verdade. Se eles ainda não me apoiam 100%, tudo bem, pois eu não guardo mágoa. Estou aberta para o amor e para a reconciliação. Você acredita que, às vezes, o amor de mãe é como um rio que dribla as pedras até reencontrar seu curso? Pois é assim que me sinto. O preconceito da comunidade aos poucos se transformou em admiração quando viram o resultado do que fizemos. Porém, se eu tivesse esperado a aprovação de todos para começar, nunca teria saído do lugar. Então, se você me pede um conselho, minha filha, eu diria: não espere o mundo te dar luz verde para seguir seu coração. Faça o que precisa fazer. E se o seu coração estiver puro, Deus abençoa. E se erraremos? Claro que sim, mas faz parte do aprendizado. Dar a volta por cima.
Só é possível se a gente cair primeiro. Outra coisa que me marcou foi entender o poder dos pequenos milagres diários. A gente acha que milagre é só coisa de filme. Mas olha, o que aconteceu comigo? Engravidar aos 60 e 4, restaurar o coreto, dar à luz, no meio de uma apresentação musical, é a prova de que os milagres se manifestam na vida real. Sim, se a gente estiver aberta para eles. Não foi um milagre no sentido fantástico, mas foram coincidências, encontros, pessoas que surgiram na hora certa, aquela força interior que brotou do nada. Você acredita que Deus, ou o universo, tem suas formas misteriosas de agir? Eu acredito. Por fim, quero te dizer: nunca é tarde para dar à luz novos sons e vidas. Essa frase não é só sobre ter um bebê na velhice, mas sobre parir projetos, sonhos, recomeços. A gente pode renascer muitas vezes, a qualquer idade, desde que não deixe a chama do amor se apagar. Você sabe, minha filha, que a vida é um sopro, e se passarmos esse sopro com medo, quando percebemos, já foi. Então, por que não tentar ser feliz? Tentar realizar algo que faça a diferença para o mundo? Nem que seja algo simples. Como ensinar uma criança a tocar uma nota no violão. Essa nota pode despertar a paixão pela música e, quem sabe, transformar o futuro dela. Se eu tivesse encerrado minha história quando perdi o Juarez, talvez estivesse até hoje sentada na cadeira de balanço, esperando a morte chegar. Mas em vez disso, eu decidi ir além e acabei gerando uma nova vida, um novo projeto e aproximando gente que nem se falava. Hoje, quando me perguntam: Dona Luzia, qual o segredo para chegar bem aos 64 e ainda ter coragem para ter um filho? Eu respondo: minha filha, não é segredo. É só acreditar no impossível e agir como se fosse possível. Você acredita nisso? Não acredita? Pois devia, porque eu sou a prova concreta. Venha me visitar em Flores da Serra, venha tomar um café, ouvir minha história. E quem sabe, se inspirar para viver a sua. Essa porta está sempre aberta para quem quer compartilhar alegrias, tristezas, sonhos e conquistas. Você acredita que a gente pode ser feliz nessa altura do campeonato? Eu te digo que sim, pode. E basta um violão, um coreto, algumas crianças e muito amor para provar. Agora, minha filha, vou te contar rapidinho uma perspectiva diferente que talvez complemente essa história. Vou te deixar ouvir um pouco da versão do Paulo, porque a vida dele também virou de cabeça para baixo quando me conheceu. Então, feche os olhos, se quiser. E imagine que agora é o Paulo quem está falando, com aquela voz suave de quem vive de música. Eu sou o Paulo, músico de 38 anos, e confesso que, quando cheguei a Flores da Serra, queria só um canto tranquilo para tocar violão e ensinar as crianças. Mas aí apareceu a Dona Luzia, e meu mundo ficou de pernas pro ar. Você acredita que eu me apaixonei por uma mulher muito mais velha do que eu? Eu também não esperava, mas o amor não escolhe idade. Ela me olhava com aqueles olhos doces, sempre me apoiava. Quando descobrimos que ela estava grávida, quase cai para trás. Mas, ao mesmo tempo, senti um sentido novo na vida. Eu, que sempre fui sozinho, filho único, sem grandes laços de família, agora tinha a chance de construir algo com alguém que me entendia. Sim, eu sabia que as pessoas falariam mal, que me acusariam de interesseiro. Mas, e daí? O que eles sabem sobre o coração de cada um? Quando a Luzia teve a ideia de reformar o coreto, achei maravilhoso. Eu sempre quis dar aulas de música para as crianças, mas precisava de um lugar. E ela, determinada, foi abrindo portas, falando com o prefeito, mobilizando a comunidade. Eu era só um músico meio sonhador,
mas ela me injetou coragem. Claro que tivemos obstáculos, ouvimos ofensas, riram da gente. Mas a Luzia é dura na queda, e eu, inspirado por ela, fui em frente. Cada martelada na reforma do coreto, cada moeda arrecadada nas rifas, me fazia acreditar que a gente pode mudar o mundo, nem que seja o nosso pequeno mundinho. E quando vejo as crianças tocando, sentindo a magia da música, fico arrepiado. Mas o momento que mais me marcou de verdade foi o parto dela no coreto. Eu estava lá, tocando com as crianças, e de repente vi minha amada em agonia. Você acredita que meu coração disparou de um jeito que eu quase larguei o violão e saí correndo, sem saber o que fazer? Eu morria de medo de perder as duas coisas mais preciosas que a vida tinha me dado: ela e meu filho. O caos se instalou, e ali, em poucos minutos, vi meu filho nascer, chorando forte. Na hora, eu entendi que aquilo era um sinal do destino, um símbolo de renascimento. O coreto renasceu, nossa história renasceu, e agora uma nova vida chegava. Chorei feito criança, e quando peguei aquele neném no colo, jurei que faria de tudo para ser um bom pai. Você acredita que naquele instante, meu passado cheio de incertezas ficou pequeno? Eu só conseguia pensar que, enfim, tinha encontrado uma família. Depois disso, minha rotina mudou. Passei a dar aulas de música com ainda mais dedicação e a cuidar da Luzia, que precisava de repouso. Mas ela é inquieta, não praquieta. É ela quem me incentiva. Me manda praticar músicas novas? Me diz para convidar as crianças? Para aprender mais instrumentos. E tem mais. Às vezes sinto a presença do falecido Juarez ali, como se aprovasse essa união. É louco dizer isso, mas sinto. É como se ele estivesse feliz por ver que a Luzia está bem e que a música continua. No começo, tive insegurança, medo de não ser bom o bastante. Mas hoje, sinto que Deus me trouxe até aqui por um motivo. Você acredita que quando eu toco violão para o nosso filho dormir, eu penso: meu Deus, obrigado por me confiar esse tesouro? Pois é, sinto que, apesar de todas as dificuldades, sou um homem de sorte. E quanto à cidade? Hoje, não me trocariam por outro músico. Virei meio que um professor oficial de violão. E às vezes me chamam para tocar em festinhas, batizados, até casamentos. Quando me veem, comentam: olha lá o Paulo, pai do bebê do coreto. E eu sinto orgulho disso. É uma história que me define. Mostra que o impossível pode acontecer. Se alguém me dissesse, há alguns anos, que eu me apaixonaria por uma mulher de 64, teria um filho e ajudaria a transformar uma comunidade inteira através da música, eu teria achado loucura. Mas eis-me aqui, vivendo exatamente isso. E não troco por nada. Você acredita que a vida pode ser tão surpreendente? Eu acredito. Por fim, se me pedem um recado, digo que nunca devemos subestimar o poder dos sonhos e do amor. Eu, que antes me achava um mero músico, hoje sou pai, professor, companheiro e ajudei a reacender a chama cultural de Flores da Serra. Tudo graças a uma senhora corajosa que não se rendeu à idade, aos preconceitos, nem ao medo. Quem sai ganhando? Todos nós. E é isso que quero contar para quem me pergunta: Paulo, valeu a pena? Valeu cada lágrima, cada calo na mão de tanto trabalhar, cada crítica que sofremos, porque no fim, a música venceu, o amor venceu e a vida nasceu. E isso é uma vitória que ninguém pode negar. Então, minha filha, essa foi a perspectiva do Paulo, que se soma à minha. Eu sei que a nossa história pode soar inacreditável, mas é a pura verdade. E se você tem dúvidas, venha tomar um café aqui em casa, dar uma voltinha no coreto, conversar com as crianças que agora vivem tocando e brincando por lá. A cidade inteira conhece essa saga.
Agora, te deixo com esse convite e essa mensagem final. Nunca duvide da capacidade de Deus e do destino de te surpreender. Não importa a sua idade, sua condição, seu passado. Se você sente que algo faz sentido no fundo do peito, vá em frente. Lembre-se, nunca é tarde para dar à luz novos sons e vidas. E se alguém rir ou duvidar, você diz: Você acredita que uma senhora de 64 anos engravidou e restaurou um coreto ao mesmo tempo? Pois foi o que aconteceu em Flores da Serra. E olha quanta beleza nasceu disso. Eu sou a prova viva de que a vida, quando menos esperamos, pode florir de novo. E isso, minha filha, é o que torna essa jornada tão maravilhosa.